Oi, pessoal. Imagine um mundo perfeito, um mundo onde nós estamos perfeitamente integrados, onde nós nos sentimos acolhidos, imersos, protegidos, alimentados, onde existe a total ausência de conflitos, uma vez que não existem necessidades, onde nós estamos unos com Ele, onde o interno, o externo, o micro e o macro repousam em perfeita harmonia. E num determinado momento esse equilíbrio todo se rompe, nós somos obrigados a mudar de posição, nós somos empurrados para fora desse mundo. E no momento em que nós somos empurrados para fora desse mundo, nós sentimos dor, nós sentimos aperto, nós sentimos sensações até então nunca antes experimentadas. E no momento em que nós saímos desse mundo, a primeira sensação que nós temos, que é a de respirar, aquilo nos fere, o ar entra queimando pelas narinas, queima nos pulmões. O nosso ouvido tem que se acostumar com o ruído, que para nós é muito alto, muito agressivo. Tudo que está à nossa volta é muito agressivo, muito grande. Nós nos sentimos infinitamente pequenos. Nós tentamos ver a luz e a luz nos fere, a luz é confusa, a luz é difusa, a luz ela não mostra ainda nada muito objetivo, a gente vê apenas contornos. E nesse exato momento nós sentimos medo. Nesse exato momento algo dentro de nós nos diz que nós somos obrigados a reagir, que nós temos que sobreviver. E a partir desse ponto começa o nosso drama evolutivo. A partir desse momento em que nós somos expulsos do paraíso, em que nós somos expulsos daquela condição ideal e primordial que nós vivíamos no útero das nossas mães, e chegamos finalmente a este plano, onde nós teremos que lutar constantemente pela nossa sobrevivência. Aqueles que nascem de cesariana também, né, apesar de não terem passado pelas dores do parto normal, né, também foram retirados desse plano ideal no qual viviam e também experimentam as sensações do contato com esse mundo objetivado. A gente não se lembra disso, mas isso de fato ocorreu dessa maneira. Esse primeiro sentimento do qual que a gente sentiu, né, esse primeiro sentimento que foi um sentimento de separação do todo, foi um primeiro sentimento de perda, foi um primeiro sentimento de necessidade de sobreviver, necessidade de ser aceito pelo mundo ao qual nós estamos chegando. Esse primeiro sentimento vai ser a base da formação da nossa personalidade. Eu diria que esse primeiro sentimento é a nossa sombra. É a primeira coisa que aparece, apoiada no medo, apoiada na dor, apoiada na incerteza, apoiada na insegurança, apoiada no sentimento de que nós somos infinitamente pequenos e que nós somos incapazes de lidar com toda aquela situação inesperada. A partir daí, nós vamos, cada um de nós, de acordo com o meio onde a gente foi colocado, cada um de nós vai passar a desenvolver comportamentos em relação a isso. Alguns, no momento em que se sentirem ameaçados, eles vão combater, outros vão seduzir, outros vão procurar entender o que está acontecendo. Cada um de nós, ao seu modo, vai estruturar uma resposta a esse estímulo. E essa resposta a esse estímulo é o que vai acabar, no decorrer do tempo, formando a nossa personalidade, né? Aquilo que nós chamamos de personalidade, que é a veste com a qual nós nos apresentamos neste mundo. A personalidade, ela representa exatamente a história, né? Ela é a nossa história
de como nós sobrevivemos a essa primeira dor original. E é interessante que a gente perceba que essa primeira dor original, ela acaba prevalecendo durante toda a nossa vida, como eu já disse, uma vez que ela dá apoio à personalidade, esse sentimento, né, esse instinto de sobrevivência, ele vai acabar agindo de uma maneira muito interessante nas nossas mentes, na nossa formação, de modo a ser preservado. Então, por exemplo, as questões do medo, né, que é o primeiro sentimento, eu acredito, no qual tudo se apoia, né? Esse medo de perda, medo de tudo isso que a gente já comentou, né? Ela vai fazer com que a gente a mantenha. Mesmo, por exemplo, que eu durante a vida eu adquiro um comportamento, né? Eu digo assim, né? A gente está comentando a questão da criança, que ela nasce e ela pode dizer assim no primeiro instante, não, eu vou combater isso daqui, né? A partir do momento que ela toma uma atitude combativa, ela está reforçando a existência do medo, porque toda vez que a gente repete esse ato, a gente está reforçando a existência daquilo que o causou. Tá? Então, cada um de nós vai acabar desenvolvendo, como eu já disse, um mecanismo para fugir disso. E esse mecanismo, cada vez que a gente repete, a gente reforça a existência disso. Tá? Cada vez que a gente repete, é como se a gente dissesse para nós mesmos: isso existe. E apesar dessa ser uma sensação, desse ser um sentimento fictício, né? Porque na verdade ele é uma leitura de uma criança que acabou de chegar. Ela na verdade ela não tem a percepção exatamente do que é aquilo, do que são aquelas pessoas, se são pessoas boas, se são pessoas más, né? Mas ela guarda em si o medo e a impotência. E a gente vive numa sociedade onde os sentimentos de medo e de impotência, eles são sentimentos assim estritamente condenados. Então, o que vai acontecer para ser aceita pela sociedade? Essa criança, como eu já disse, ela vai começar a desenvolver defesas em relação a isso. E quanto mais ela repete a ação, quanto mais ela repete a defesa, mais ela está confirmando a existência da causa. E assim, dessa maneira, né, conforme nós vamos estruturando a nossa personalidade, ao mesmo tempo que a gente reforça a imagem que a gente gostaria que o mundo tivesse a nosso respeito, que as pessoas tivessem a nosso respeito, nós estamos reforçando a nossa sombra, o nosso medo, porque ele, na verdade, é a causa de tudo. É muito legal a gente perceber isso, porque a grande questão repousa na aceitação, né? A gente estava num plano ideal, o qual a gente perdeu, então a gente precisa se sentir aceito no meio onde a gente está inserido e dependendo daquilo que aquele meio valoriza, a gente acaba construindo, né? Aquilo em resposta à nossa necessidade de aceitação, né? Sem perceber que em função disso a gente vai construindo uma capa personalística que na grande maioria das vezes ela não tem nada a ver com o nosso eu, com o nosso Deus interno, as nossas necessidades interiores. Cheguei a ver mapas de pessoas que eu fiquei assim completamente surpreso de ver que aquelas pessoas elas não conseguiram realizar o próprio mapa astral. Elas foram colocadas aqui em condições assim tão difíceis, onde elas não tiveram a oportunidade de manifestar aquilo que elas realmente eram. Tá? De repente as circunstâncias do meio onde elas estavam, que obrigasse elas a serem de determinada maneira,
fizeram com que elas não tivessem coragem de ser elas mesmas, ou não tivessem essa oportunidade. Isso acabou gerando uma vida de bastante sofrimento para essas pessoas, né? Aquelas que já morreram, né? E aquelas que vivem, muitas outras que vivem dentro dessas condições, eu diria a mesma coisa. Chega um momento em que a gente vai procurar a espiritualidade, chega um momento em que a gente vai procurar o conhecimento, chega um momento em que a gente se propõe ao autoconhecimento, a gente se propõe à autotransformação. E nesse momento é um momento de reformulação. A gente acaba recebendo ensinamentos, a gente acaba tendo acesso a outras coisas. Chega o momento da nossa reformulação interior, a gente começa a se observar, a gente começa a questionar os nossos valores, coisa que é muito boa. Mas a partir do momento em que a gente começa esse trabalho, essa sombra ela é atiçada, porque essa sombra, o que ela possui de mais legítimo e de mais forte é a necessidade de sobrevivência. E é muito interessante a maneira como ela age. Por exemplo, a partir do momento que a gente começa a acumular conhecimentos, essa sombra ela vai começar a manipular os nossos conhecimentos, tá? De maneira a que nós continuemos do modo como estamos. Ela vai usar os conhecimentos que nós adquirimos para nos manipular, de maneira que nós continuemos fazendo aquilo que estamos fazendo. Então, é o caso da justificativa, né? Começa a surgir a justificativa de que nós sempre estamos certos. Existe um pensamento muito interessante que diz, né, que o nosso cérebro tem uma parte que pensa e outra que prova que aquilo que a gente pensa está certo, né? É exatamente isso que acontece durante esse processo. Essa personalidade, ela é bastante interessante porque ela é formada a partir do cérebro. E o cérebro é autorreferente. O cérebro ele não tem noção de nada antes da própria existência, né? Então o cérebro tem o sentimento de que ele é a existência. E a pessoa conforme a pessoa se estrutura dentro dessa questão cerebral, ela tem esse sentimento de que ela é a própria existência. E a partir do momento em que ela se sente dessa maneira, ela torna-se julgadora, ela torna-se crítica, ela torna-se julgadora, porque ela tem a necessidade de ser alguma coisa. Nessa necessidade de ser alguma coisa é aquilo que aparece lá do começo, né? A gente, naquele momento que a gente tem que enfrentar um mundo novo a partir do medo, eu só não vou ser atacado se eu tiver valor. E para eu ter valor, eu tenho que ser alguma coisa. Para ser alguma coisa, eu tenho que ser aquilo que o meio valoriza, né? Ou, de repente, aquilo que o meio não valoriza também, em modo de protesto, né? Porque quando a gente nega alguma coisa, a gente está reforçando aquilo, né? O importante é a gente, de certa forma, a gente ser reconhecido, né? O que tem aí é uma necessidade de reconhecimento. E, na verdade, isso daí, como eu já disse, acaba provocando uma série de conflitos, né, que eles vêm à tona a partir do momento em que nós nos propomos ao caminho iniciático, à iniciação. E o que é interessante, como eu já disse, né, conforme a gente vai tentando entender, vai tentando mudar essas coisas, aquele nosso eu julgador, que eu acabei de descrever, ele vai começar a analisar as coisas. Ele vai começar a analisar aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que está de acordo com aquelas estruturas que ele criou, né? Das suas necessidades de sobrevivência, das suas necessidades de valor, da questão cerebral, né? De autorreferência. Ele vai julgar tudo isso de maneira a reforçar esses pontos.
Então, o que acontece quando a gente se propõe a um processo de iniciação, que a gente se propõe a questão do, do, do contato com aquele eu interior, né, que como eu já disse no vídeo anterior, ele está lá, está encoberto por uma série de camadas, né, como se fossem camadas arqueológicas, né? Esse nosso essa nossa personalidade ela vai se opor a esse trabalho, né? Como eu já disse, a partir de justificativas que nos provem para nós mesmos que nós sempre estamos certos. Tá? E a gente acaba entrando na jogada dela. Por que a gente acaba entrando na jogada dela? Né? Porque, no fundo, a gente sabe que ela está apoiada numa estrutura de medo, numa estrutura de não aceitação. E nós sabemos que a partir do momento em que nós formos retirando todas essas camadas, nós vamos nos deparar com esse medo, nós vamos nos deparar com esse sentimento de inadequação, esse sentimento de não pertencimento, né? Tudo aquilo que a causou, nós seremos inevitavelmente jogados para isso, né? Inevitavelmente jogados para a nossa sombra. E a gente se recusa a isso, né? A partir do momento que a gente retirasse essa sombra, o que está por trás dela é realmente aquilo que a gente busca. Mas a gente se recusa terminantemente a isso. Nós somos constituídos de uma série de amortecedores que nos impedem desse encontro com a nossa essência primordial. Né? E o principal desses amortecedores é essa primeira sombra que a gente criou no momento em que nós nascemos, e que onde a partir dela nós estruturamos tudo aquilo que está relacionado a nós, né? E a partir do momento que nós estruturamos aquilo que forma, né, o nosso pensar, né, nosso psiquismo, a gente está estruturando também toda a nossa visão de mundo, e tudo aquilo que acontece no mundo sempre está de acordo com aquilo que a gente pensa. Conforme eu disse, né, uma parte pensa e outra parte prova que aquilo que a gente pensa está certo. A gente vai encontrar fora aquilo que a gente tem dentro. Ou seja, né, de repente a gente está vivendo numa realidade que não nos pertence. E quando a gente vive numa realidade que não nos pertence, a gente, a gente faz de tudo para pertencer a essa realidade, e conforme a gente faz de tudo para pertencer a essa realidade, a gente cai no jogo daquele medo primordial, e é como se a gente o tempo todo estivesse afirmando que ele é alguma coisa muito poderosa e que existe. A gente passa a viver a sombra dessa entidade, né? A sombra, a sombra dele acaba, de certo modo, encobrindo a luz que a gente tanto procura. É muito bom a gente entender isso, porque num momento fatal da nossa vida, a gente vai ter que se deparar com ela. Quando eu disse nos vídeos anteriores, né, que a questão da iniciação é a questão do sofrimento, a questão da dor, as dificuldades todas, né? Porque exatamente é o momento do confronto com essa primeira sombra, que é uma sombra completamente instintiva. Então, às vezes as pessoas elas imaginam que elas falam assim, eu confronto com a minha sombra. Ele imagina um ser, tipo um dragão, sei lá, sabe, um monstro, alguma coisa, que ele está armado e que ele vai lutar contra ela, né? Ele imagina uma sombra, né? Projeta algo do lado de fora de como possa ser, né? E muitas vezes o nosso pensador pensa e o nosso provador prova, e a gente acaba até criando alguma coisa desse tipo, acreditando que houve esse confronto, mas na verdade isso só acontece no momento em que a gente entra em contato com esse medo, no momento em que a gente entra em contato, como eu já disse, com essa sensação de total incapacidade
de lidar com tudo aquilo que está à nossa volta e com nós mesmos. E a gente foge disso. A gente desesperadamente fugimos disso. Quanto mais nós fugimos disso, mais nós afirmamos para nós mesmos que isso existe. Esse momento do confronto com a sombra acaba sendo o tema básico de uma série de romances, de uma série de literaturas que existem a respeito do autoconhecimento. E a partir desse ponto, o que a gente percebe é que as histórias elas podem ser diferentes, mas os arquétipos e as conclusões que fazem parte dessa história são sempre os mesmos. Ou seja, é como se existisse uma individualidade no que diz respeito aos símbolos que estão relacionados com essa experiência, né? A maneira, né? A maneira como lidar com símbolos que estão relacionados a essa experiência, e, no entanto, por outro lado, uma universalidade, que é a maneira como essa experiência transcorre, a partir da qual nós somos capacitados a nos conectar com o nosso eu interior, somos nos conectados verdadeiramente a começar a construção dos nossos novos padrões e começar verdadeiramente a nossa iniciação. Né? Como eu já disse também numa outra conversa, né? A iniciação, na verdade, é o início de algo, sabe? Para que eu possa iniciar algo, eu tenho que terminar algo novo, né? Eu tenho que terminar o velho primeiro, né? E faz parte desse caminho. E ao terminar o velho, novamente, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso entrar em contato com aquilo que criou aquele velho, né? E no momento que eu entro em contato com aquilo que criou, o que eu encontro lá? Eu encontro dor, eu encontro medo, eu encontro sentimento de impotência. E nessa hora eu recuo. Tá? Fica aí mais um tema para meditação. Em conversas futuras, eu pretendo retomar essa questão da sombra, essa questão do embate com o umbral, que eu acredito ser o ponto principal da nossa iniciação e que muito pouco se fala sobre ele. Tá? Quando a gente na prática se depara com ele, a gente percebe o quanto isso tudo é verdadeiro e o quanto tudo é necessário. Só que é o tipo de coisa que ninguém quer enfrentar, como eu já disse, porque está ligado a algo muito ancestral e muito inconsciente, com o qual nós não sabemos lidar. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até mais.